Salve, galera! Estamos aqui em mais um GS Pod Multistúdios do Empreendedorismo. E hoje, o papo que a gente vai ter aqui é o quê? Desenvolvimento econômico, inovação e o papel da política pública-privada nos municípios. E nada melhor do que trazer, eu acho que um dos maiores municípios da cidade do Rio de Janeiro, em população, acredito que seja também, né? Quarto. É o quarto, né? Estou trazendo aqui o Mário Lopes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Trabalho de Nova Iguaçu. E a nossa amiga Vânia, CEO da Take the Lead, para a gente bater esse papo que eu acho que vai ser muito descontraído, muito bacana e vai agregar bastante, principalmente para a Baixada Fluminense, que a gente tem muita novidade por lá. Mário, por favor, antes da gente começar o papo, queria que você explicasse um pouquinho da sua história e como você chegou a secretário lá em Nova Iguaçu. Além de botafoguense, tá, gente? É verdade. Isso é Isso aí importante. talvez o maior predicado, mas... André, muito obrigado aí pela chance da gente poder estar aqui falando um pouquinho da cidade de Nova Iguaçu. Como você falou, a quarta maior cidade do estado, quase 1 milhão de habitantes, 900 mil habitantes. Está incluído na Baixada Fluminense, que é o segundo PIB do estado. É uma região com 4,5 milhões de habitantes em torno de nós. Toda a Baixada Fluminense um dia já foi Nova Iguaçu. Todos os municípios se emanciparam, pertenciam a Nova Iguaçu. E é muito importante a gente poder trazer um pouquinho do que acontece na cidade, porque eu reconheço que Nova Iguaçu e toda a Baixada tem um estigma um pouco ruim, visto aqui pela cidade do Rio de Janeiro e outros locais do estado. Mas é uma coisa que a gente tem que desmistificar, porque a gente tem uma cidade pacata, tem uma cidade com baixíssimos índices de violência, é uma cidade que é muito rica, muito pujante, é o segundo maior comércio do estado. Nova Iguaçu tem um calçadão que circulam 150 mil pessoas por dia. Então você vê o potencial e a dinâmica de empreendedorismo, de trabalho que existe numa cidade dessa. Eu sou empresário na cidade, já venho de uma família de empresários, meu pai era do ramo do transporte rodoviário, depois a gente migrou para postos de gasolina, e eu assumi a Associação Comercial de Nova Iguaçu há cerca de uns 6 anos atrás, antes da pandemia. E durante a pandemia, você lembra bem como é que foi, né? Como eu falei aqui, fechar um comércio, um calçadão que passa 150 mil pessoas por dia, não foi fácil. Então a gente deu muito apoio através da associação à Prefeitura de Nova Iguaçu, tanto no fechamento quanto na abertura, né, de acordo com todas as normas sanitárias, de acordo com todo o protocolo que era exigido na saúde naquela época. E com isso o prefeito viu a necessidade de, na pasta do desenvolvimento econômico, ter alguém do meio empresarial da cidade, que pudesse assim alavancar novos negócios, que pudesse vender Nova Iguaçu no sentido de mostrar o que é a cidade, qual é o potencial da cidade. E hoje, graças a Deus, após 5 anos, eu estava no governo passado, o governo que se renovou esse ano, eu continuei na pasta e estou muito feliz de poder estar... Eu sou nascido na cidade de Nova Iguaçu, toda a minha família, meu pai fez a vida dele lá, como eu falei, e eu estou muito feliz de poder retribuir um pouquinho para a cidade tudo aquilo que a cidade, né, me proporcionou, a mim, meus pais, as minhas irmãs. E é muito gratificante você poder deixar um legado na cidade e ser visto como uma pessoa que de alguma maneira, contribuiu para a transformação da cidade de Nova Iguaçu, que eu venho procurando fazer na secretaria ao longo desse tempo todo. Vânia, e você? Da onde você veio, Vânia? E para onde você vai? Diretamente para Nova Iguaçu. Já estou em Nova Iguaçu há muitos anos. Na verdade, minha carreira toda foi pautada em cargos de liderança, né, em grandes indústrias, como cosmético, editorial e eventos, nos últimos 15 anos com eventos. Mas conheci Nova Iguaçu quando fui diretora-geral de uma empresa de cosmético grande. Nova Iguaçu era responsável pela área de exportação. E há alguns anos eu conheci o Mário, já tem 3 anos que a gente se conhece, e começou a desenvolver projetos em Nova Iguaçu, justamente com esse olhar de levar feiras de negócios, fóruns, estabilizar, levar, em vez do público de Nova Iguaçu precisar ir ao Rio para grandes eventos com conteúdo pertinente, importante, a gente começou a realizar os eventos, uma curadoria forte,
olhando para os temas mais importantes para o município naquele momento. Então, a gente fez um primeiro evento que foi a Expo Empreender, Nova Iguaçu, onde a gente levou um projeto de franquia, empreendedorismo para o comércio, né, para os empresários, não só de Nova Iguaçu, porque, na verdade, ali é um hub que acaba atraindo toda a Baixada Fluminense. E agora, esse ano, a gente tem uma segunda rodada de eventos, agora no final do ano, para fechar com ouro, né? Com ouro, Com chave de ouro. com chave de ouro, o ano, e a gente volta com o evento junto com a Secretaria de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, a Secretaria da Baixada, a gente vai falar de PPP, a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar de empreendedorismo da mulher, franquia, então um evento de 3 dias bem grande que a gente vai realizar no final de novembro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. Ô Mário, o grande problema hoje do empreendedorismo, principalmente do varejo, do pequeno varejista, é a informalidade, né? Em qualquer lugar a gente entende, a gente vê, a gente acompanha muito isso, que o pequeno varejo, ele começa com muita informalidade. E você lá, em Nova Iguaçu, como secretário de desenvolvimento, da parte do trabalho também, o que a secretaria tem feito ou pode fazer para tentar trazer esse empresário, tirar ele da informalidade e fazer com que ele cresça de uma forma sustentável lá na região? André, esse é um grande objetivo nosso, né? É a formalização de vários empreendedores na cidade que não têm acesso à informação. Então, muito poucos conhecem o MEI, que é o microempreendedor individual. É uma coisa que lá na secretaria a gente trabalha muito forte. Lá a gente presta todo o serviço ao MEI totalmente gratuito. Os contadores ficam até aborrecidos comigo, mas não precisa pagar contador para abrir o MEI, não. Vai lá na secretaria que a gente abre, que a gente dá toda a assistência possível, ensina a tirar nota, a gente ensina a se formalizar. Hoje a gente está passando por uma transformação em que antes era muito necessária a carteira de trabalho para te dar uma estabilidade, para contar tempo de aposentadoria, auxílio doença. Hoje o MEI te traz tudo isso. Você tem uma faixa de valor, você pode faturar até 80 e poucos mil reais ao ano, e você paga uma taxa de R$ 75 por mês, e ela conta tempo de aposentadoria, conta para o auxílio funeral, conta para o auxílio doença, auxílio maternidade. Enfim, não há mais necessidade de você não se formalizar. E a grande vantagem de você se formalizar é que você pode ter acesso a grandes empresas, igual nós fizemos nesse evento em 2023, que gerou mais de 35 milhões de reais em negócios. A gente uniu os grandes compradores com pequenos compradores, com pequenos fornecedores. E agora nós temos uma plataforma que o governo lançou, que é o Compra Mais Brasil. Então, até 11 mil reais, qualquer empresa pública, qualquer autarquia, enfim, qualquer empresa pode contratar diretamente o serviço de um microempreendedor individual sem licitação. Você pega 2 ou 3 orçamentos, vê o mais barato e contrata diretamente. Que aí ajudou, inclusive, a desengessar. Tem umas palavras que são trava-língua, né? A língua portuguesa, né, nos traz isso. Mas é a máquina pública, porque às vezes você quebra uma porta, fechadura, e você não consegue na prefeitura consertar, que tu tem que licitar. Agora não, agora você contrata um MEI, um chaveiro que seja microempreendedor individual, até 11 mil reais você pode fazer contratação direta. Então é importante que essas pessoas que estão na informalidade saibam que é um novo campo que está se abrindo para quem é o microempreendedor individual. E não só isso, como você também bem falou, não adianta a gente abrir uma empresa. O brasileiro é empreendedor por natureza. Só que 70% dessas empresas naufragam no terceiro, quarto ano, metade no segundo ano. Então, o que a gente tenta fazer é, através de parcerias como o SEBRAE, a própria JUSESC, que é a Junta Comercial do Rio de Janeiro, e outros órgãos de incentivo ao empreendedorismo, a Secretaria de Estado, é de fazer um acompanhamento dessas pessoas, ajudando a precificar, ajudando a, hoje, com o comércio, com o e-commerce, a saber como postar a sua mercadoria no Instagram ou outra plataforma que seja de venda,
que não é simplesmente tirar uma foto de um produto e colocar, não é isso, né? Tem toda uma técnica por trás dessa história, e assim a gente prolongar a vida das empresas e fazer com que quem é MEI hoje, amanhã seja um médio empresário, um grande empresário, e assim consiga subir cada vez mais na vida. Eu tenho esse exemplo de casa, né? Meu pai chegou aqui de Portugal com uma mala, 2 mudas de roupa, uma mão na frente e outra atrás, como a gente costumava falar na época, e se tornou um grande empresário de ônibus na cidade de Nova Iguaçu e toda a Baixada Fluminense. Então, essas coisas são possíveis? São possíveis. Não são todos que vão chegar a um nível muito alto, mas quanto mais subir, melhor vai ser para todos. A renda gera, roda, e a gente faz com que... Tem outra preocupação nossa grande também, é que a renda fique nas cidades. Eu, em Nova Iguaçu, secretário lá de Mesquita, nós temos um fórum de secretários de trabalho do Estado. Cada um tem que fazer com que a renda fique na sua cidade, né? Que a gente não precise gastar fora. Então, o comércio do bairro é valorizado, a padaria, a farmácia, toda aquela cadeia ali, ela vai sendo valorizada quando você tem um munícipe trabalhando perto de casa ou empreendendo perto de casa. Então, esse é um trabalho que a gente faz através de cursos, muita oficina. Semanalmente, praticamente, a gente tem essas oficinas, e isso tem ajudado muita gente a vencer essa barreira dos 2, 3, 4 anos, que é um dado que não é só do Rio de Janeiro, é do Brasil inteiro, que a pessoa ela começa a fazer em casa um bolo, mas ela esquece que ela tem o gás que ela usou, ela esquece que a luz da casa dela foi usada para a confecção daquele bolo, até um pedacinho de aluguel a gente tem que inserir nessa precificação, Certeza. como se ela tivesse alugado alguma coisa fora, porque quando ela for subir mais um degrau, ela vai precisar disso tudo. Então a gente começa na base, a gente começa transformando desde o início. Tem até um caso lá em Nova Iguaçu, vários, né? Mas eu vou falar só de um. Teve essa onda aí do morango do amor, não é isso? Nós demos um curso e teve uma das meninas que fez esse curso de morango do amor e, cara, 3 meses depois, ela já estava contratando ajudante, porque ela começou a vender para buffets, para restaurantes, para várias e várias... que ela não tinha nem noção que ela poderia fazer isso. E ela conseguiu, além dela própria, né, tá gerando renda para ela, para a família, gerar renda para outras pessoas, porque ela teve que contratar outras pessoas. Muito legal. Só para finalizar, é muito importante que o poder público apoie isso, porque as pessoas sozinhas fica muito difícil, não é uma coisa fácil, carece de informação, carece de um monte de coisa. Por isso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seja de Nova Iguaçu, seja de outros municípios, é muito importante que elas sejam esse braço em que as pessoas possam ali ter opção, ter o que perguntar, o que falar, aonde vai, como fazer, e cada vez mais a gente fazer girar. E o nosso intuito é esse, né? Geração de emprego e renda, né? Seja através do emprego formal, seja através do empreendedorismo. Aí, Vânia, pegando carona aí no que o Mário falou, a gente falou aqui do empreendedor, né? O que começa como microempreendedor, aí vai para o Morango do Amor, tem que começar a contratar pessoas. E a gente viu, ano passado, a preocupação lá da secretaria em tentar qualificar esses jovens para entrar no mercado de trabalho, porque não adianta jogar um garoto desse na ponta da venda sem ele ter o mínimo de preparo possível. E também, obviamente, é muito difícil você conseguir o seu primeiro emprego. E ano passado a gente participou de um fórum lá, que eu queria que você falasse um pouquinho, exatamente com a secretaria, onde a gente deu esse fórum para jovens, né, jovens que queriam, jovens de primeiro emprego. Foi uma experiência maravilhosa, né? A gente conseguiu colocar mais de 100 pessoas na sala, e os jovens, alguns chegavam lá assim, meio até sem saber, né, o que ia esperar. Outros a mãe levava porque queria que ele participasse, e no final eles não queriam ir embora, né? Porque a gente falou sobre mídias sociais, você é a sua própria marca, como é que você, se você estiver trabalhando numa loja, começar num shopping como um extra de Natal, daqui a pouco chega aí esse período, o extra de Natal, precisa saber, ele de repente pode ficar naquela função, se ele trabalhar bem, se ele fidelizar o cliente dele. Então, eu acho que foi essa experiência. No final, todo mundo tirava foto, pedia autógrafo e saía de lá
justamente através das vagas que tem na secretaria, identificava as vagas que o município estava ofertando naquele momento, saía com uma carta para a entrevista. Então, assim, foi realmente. Aliás, precisamos fazer de novo. Vamos fazer Com de novo. certeza. É o público privado, né? Eu acho que o que o Mário falou aí é Sim, importantíssimo, público-privado. porque Sim. o setor público tem que apoiar, porque a educação é fundamental. Eu falo sempre, o nosso país só vai mudar no dia que nós tivermos educação. Então, esse tipo de ação é fundamental. Todos os bate-papos que a gente tem aqui, normalmente caem onde? Em treinamento, Sim. em pessoas, em Qualificação. qualificação. E aí a gente falou aqui do empregado, falamos da empresa do varejo, e agora a gente tem a indústria. Nova Iguaçu tem muita indústria. E a gente percebe que grandes indústrias hoje elas estão fazendo um movimento de transformar a indústria para o varejo, né? Sair, não ficar só como indústria, mas ir para a ponta lá do varejo. Como é que você enxerga isso, Mário? E como a gente poderia incrementar mais isso na região, por exemplo? Então, a Nova Iguaçu e a Baixada Fluminense, de um modo geral, ela tá privilegiadamente localizada, né, com dois eixos muito importantes. Um que é a rodovia Presidente Dutra, que 60% do PIB do país passa ali, de caminhão. E a outra é o arco rodoviário, né, que foi recentemente privatizado, tanto uma quanto outra. Hoje o arco era um pouco, né, inseguro, né, vamos colocar assim, hoje está totalmente diferente. E eu acho que é fértil para a gente atrair indústrias. O Brasil e o Rio de Janeiro, em particular, passou por um processo de Desindustrialização. Outra trava-língua. Desindustrialização. Exatamente. Nós perdemos várias indústrias, né? São Paulo levou tudo, o norte do estado, o norte do país levou tudo, por falta de política de incentivo, por falta de mão de obra qualificada. Então, eu acho que tudo é um conjunto, a gente tem que começar pela base. Agora, segunda-feira, por exemplo, a CCR está fazendo a obra da duplicação da Serra das Araras. Ela montou ali em Paracambi um canteiro escola para formar eletricistas, principalmente mulheres. Era um público voltado muito para o público feminino. Operadores de empilhadeira, carpinteiros. Então, a gente tem que qualificar esse povo, que é para a gente poder atrair empresas para o nosso país. Isso é um processo para o nosso país, para o nosso estado. Isso é um processo que a gente também vem desenvolvendo, né? A gente, através da Associação Comercial do Rio de Janeiro, vai promover agora no dia 8 e 9 de outubro, ali na sede da Associação Comercial, um fórum que é o Rio Empreendedor, e a gente vai tentar com esse fórum trazer soluções, trazer ideias que possam fomentar cada vez mais a implantação de indústrias no estado do Rio de Janeiro. Não só da indústria, tá, o André? Eu também vou falar um pouquinho aqui do Rio Mais Agro, que vai acontecer semana que vem no Rio Centro. Porque é inadmissível um estado igual o Rio de Janeiro, a gente não tem uma granja. Nosso peixe vem de Florianópolis. Com esse mar que nós temos aqui. São uns absurdos que acontecem, que a gente tem que, como poder público, lutar por isso. E tanto o Rio Mais Agro, que vai acontecer semana que vem, quanto o Fórum da Associação Comercial na outra semana, é um catalisador disso, né? Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti, Caxias, o que a gente tem de terra fértil, a gente poderia ser um polo de agricultura no estado. Hoje nós temos uma coisa inédita que nós não tínhamos no estado do Rio de Janeiro. Temos 5 vinícolas no Rio de Janeiro. Coisa que há um tempo atrás a gente nem pensava nisso, que poderia acontecer. Hoje a gente tem em Teresópolis, em Areal, em Paraíba do Sul. Quer dizer, são novos vertentes, novas... Porque é uma indústria, uma vinícola, na verdade, né? E assim a gente vai poder atrair mais gente, capacitar mais pessoas e empregar mais pessoas, que é o nosso grande objetivo, é esse. Vânia, antes da gente entrar em todos os eventos, inclusive o Rio Mais Agro, que a Vânia é uma das organizadoras, eu queria provocar o Mário, porque ele fala muito do turismo e do entretenimento de Nova Iguaçu. Quando ele falou comigo, me surpreendeu a quantidade a vocação que Nova Iguaçu tem, tanto para o turismo quanto para o entretenimento, com vários restaurantes e por aí vai.
Fala um pouquinho, porque o vulcão me deixou impressionado. Então, fala um pouquinho desse entretenimento todo e desse turismo lá de Nova Iguaçu, Mário. Então, como eu falei aqui no começo, né, a Baixada, de modo geral, e Nova Iguaçu incluído nisso, ela é um pouco estigmatizada, né? E as pessoas acham que não existe turismo na Baixada Fluminense, mas existe muito turismo, inclusive internacional. A gente tem um parque municipal que fica bem no centro da cidade, que podem pesquisar no Google aí, quem quiser. Foi o segundo parque mais pesquisado no Google no mês passado de todo o Brasil. Nós temos várias trilhas, cachoeiras, rios, que fica na Serra do Vulcão. Nova Iguaçu tem vulcão. E a gente... o governador Cláudio Castro, ano passado, decretou o vulcão Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem muito orgulho disso. E a gente, não só na Serra do Vulcão, a gente quer implementar alguns atrativos turísticos lá, a gente também tem a Amazônia do Rio de Janeiro, que é a reserva biológica do Tinguá, né? Nós temos o maior pedaço de Mata Atlântica de todo o estado, fica em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem 70% da sua área verde. É uma cidade que está pronta para o turismo de aventura, para o turismo de bike. Pô, se você chegar em Tinguá amanhã, domingo, você vai encontrar 3.000 ciclistas andando lá. Na nossa Serra do Vulcão, a gente tem um livro de anotação da entrada do parque, vem gente de fora do país fazer trilhas no nosso parque. Então, temos o maior polo de gastronomia fora do município do Rio de Janeiro. Só na rua que eu moro tem 40 bares e restaurantes e tem 5 em construção. Então, isso tudo não é à toa. E se você for lá numa terça, numa quarta-feira, vai estar tudo cheio. Porque Nova Iguaçu concentra uma centralidade da Baixada Fluminense. Então, as pessoas, tanto da Zona Norte do Rio de Janeiro, quanto da própria Baixada, elas frequentam a cidade. Nós temos o segundo maior polo de medicina do estado, só perde mesmo para a Barra da Tijuca. Tem gente de fora fazer cirurgia plástica em Nova Iguaçu, se hospeda. Nós temos 4 hotéis grandes na cidade. Quer dizer, a gente está prontinho para receber todos os turistas que quiserem conhecer um pouco da nossa cidade e aproveitar um pouco de tudo que Nova Iguaçu tem. Amanhã, inclusive, temos uma igreja de Santa Saracali, que é a santa, né, do povo cigano em Nova Iguaçu. Amanhã nós estamos recebendo uma delegação da França, né, vai ter o dia de Santa Saracali foi dia 25, e nós vamos ter amanhã uma grande festa lá. Então, isso tudo é turismo. Porque turismo não é só de pontos turísticos, né? Tem o turismo de aventura, tem o turismo de eventos, tem o turismo gastronômico, tem o turismo religioso. Nós temos um forte turismo religioso. Quer dizer, são várias as vertentes do turismo e a gente quer explorar isso de uma maneira sustentável. Como eu te falei, né? 70% da nossa área é verde, mas existem formas de se fazer isso sem agredir o meio ambiente, né? De uma maneira ordenada e que atrai bastante gente para a cidade de Nova Iguaçu. Eu, quando falo de Nova Iguaçu, claro, eu nasci lá, morei lá minha vida inteira, criei meus filhos, né? Mas eu falo da Baixada Fluminense de uma maneira geral, porque a gente está interligado por várias coisas, tá certo? E como eu falei, eu fiz minha faculdade aqui no Rio de Janeiro, a gente sofreu um preconceito danado porque morava em Nova Iguaçu, né? Todo mundo brincava com a gente, coisa e tal, mas não conhece. Quando chega lá e vê a cidade, como vocês tiveram a oportunidade de conhecer, vocês veem que é uma outra realidade, né? Como eu falei, os índices de violência não se comparam aos do Rio de Janeiro, são muito menores. Enfim, e várias outras atrações que a gente tem lá. Se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã falando. Eu me empolgo e vou embora. E 2 equipamentos de shopping center maravilhosos. Nós temos o shopping mais bonito do estado do Rio de Janeiro, que é o Shopping da Pedreira, que fica localizado numa pedreira desativada, que é um equipamento belíssimo. E temos um outro shopping que está fazendo 30 anos esse ano. Então, Nova Iguaçu está prontinha para receber todo mundo, de braços abertos. E, Vânia, e esse Expo Empreender que a gente desenvolveu lá, o que vai acontecer esse ano? Fala aí um pouquinho esse ano da ideia. A gente vai fazer o evento em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento do governo, vai voltar com as rodadas de negócio, vai levar também palestras sobre oportunidades público-privada para o município. Então, quando o Mário fala em turismo, tem diversas oportunidades, criar, né, espaços PPP lá, que é o que a cidade do Rio de Janeiro também tem feito. Agora vão fazer PPP, acho que no Parque Olímpico, Miguel Pereira, Jardim de Alá. Então,
É levar boxe. esse formato também para o município. Então, a gente vai ter um espaço dedicado a esse tema. A gente vai ter um espaço dedicado às rodadas de negócio, que é isso, é o pequeno empreendedor falando com a grande indústria, que o número realmente é enorme. Da nossa última edição, foram 35 milhões de reais gerados em contatos ali. A gente vai levar para o comércio local, para o empreendedor local, oportunidades também de franquia. A gente leva também para as mulheres em palestras, workshops e temas específicos de negócios e empreendedorismo feminino. Então, vai ser um evento até muito mais completo do que a nossa última edição, porque a gente está trazendo esse tema que é tão forte sob o ponto de vista econômico. Mário, a gente está quase encerrando. Me diz aí um desafio que motiva você todos os dias a encarar uma secretaria como essa, que não é fácil. Olha, André, como eu te falei, eu acho que o maior desafio é a gente deixar um legado, né? Eu acho que a gente vem aqui, cada um tem uma missão, né? E eu, como te falei antes, a cidade de Nova Iguaçu, ela proporcionou tudo que a minha família tem, não só de bens materiais, mas de bens, né, sentimentais, né? Eu tenho muito orgulho da cidade de Nova Iguaçu e eu quero deixar um pouquinho disso, né, para gerações que vêm futuras aí. Eu acho que é uma obrigação nossa enquanto gestor público. As pessoas têm muita reticência com a política. Eu escuto muito falar: ah, eu não gosto de política, ah, eu não me envolvo com política. Na hora que você não se envolve com a política, alguém se envolve por você. E aí você, né, paga a conta, mas não escolhe o cardápio, né? Então, eu acho que a gente a gente tem essa obrigação de fazer um pouquinho pelo próximo. O poder público, ele tem esse poder de transformar vidas. A gente lá em 4 anos, a gente cuida do Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, lá na Secretaria. A gente, em 4 anos, a gente conseguiu colocar mais de 8.000 pessoas no mercado de trabalho. Então, você vê quantas famílias... Se você multiplicar isso por 3, há mais de 24.000 pessoas beneficiadas em torno disso, que se não tivesse alguém prospectando isso, talvez não tivesse essas oportunidades todas. Então, nós somos um catalisador disso, do emprego, da geração de renda, seja na CLT, seja como empresário. E eu tenho orgulho e, graças a Deus, eu saio de casa todo dia para trabalhar com essa missão de poder deixar algum legado, de poder deixar realmente transformar a vida das pessoas, né? E isso a gente tem conseguido, graças a Deus. E eu me sinto muito feliz por isso. Também me sinto muito feliz pelas oportunidades que a gente tem, igual essa, de poder estar passando para as pessoas, que é muito importante que as pessoas se informem e vejam que o serviço público ele funciona, tá? Não é um mero cargo, não é um mero cabide de emprego, não é nada disso, muito pelo contrário. E eu estou muito feliz de poder dar essa contribuição para a cidade. Vânia, para a gente começar a encerrar aqui, qual conselho você daria para o pequeno empresário de Nova Iguaçu, que ele deveria ter para caminhar e crescer junto como a cidade de Nova Iguaçu? Qual o conselho que você daria para esse pequeno Eu empresário? acho que primeiro essa questão da capacitação, né, desse interesse na capacitação, nessas oportunidades que o município gera para que ele entenda o cenário econômico, para que ele possa se conectar com empresas grandes, para que ele possa aprender como se lançar hoje, né, lançar sua marca. Se a gente pegar marcas que a gente até levou lá para o nosso evento as grandes marcas que lançaram, né, lojas de festa que começaram fazendo lembrancinha em casa e se tornaram grandes conglomerados. Então, acho que é essa atenção a, a aprender, colocar no papel e ter um método de crescimento, né? Eu acho que é isso. E, Vânia, deixa aí, fala das datas. A gente vai ter um evento, um treinamento agora em outubro. A gente tem um treinamento em outubro, justamente de capacitação, de informação para o empreendedorismo local, para o food service, e a gente vai levar uma série de soluções para o setor, né, do município. A gente também está trazendo aqui para a Barra da Tijuca, a gente também vai ter, são 2 dias de evento, um na Barra da Tijuca e outro na Baixada, e depois, no final de novembro, a gente vai ter 3 dias no Top Shopping, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio,
esse projeto, os temas da PPP, temas de empreendedorismo, rodada de negócio. E o Rio Mais Agro quando é? E o Rio Mais Agro começa quarta-feira, é de 1 a 3 de E você outubro. está com essa tranquilidade toda não aqui. Estou aqui tranquila, eu vim aqui realmente, porque também os próximos projetos são muito importantes, mas é um evento que cresceu. O ano passado nós tivemos 5.000 metros quadrados, esse ano temos 12.000 metros quadrados, com 180 palestrantes nacionais e internacionais, 2 áreas de fórum, uma área de startup, os produtores do município do Rio de Janeiro, todos prestigiados. A gente vai ter as laranjas, a gente vai ter vários produtores do arco metropolitano. Então, é justamente esse olhar para o futuro do agro sustentável. Então, espero todo mundo no Rio Centro também, vocês lá. Secretário, muito obrigado pela presença, pela sua disponibilidade, pela sua colaboração aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho que você faz lá na sua pasta. Muito obrigado, espero poder estar contribuindo e precisamos da sua contribuição também. E, Vânia, estamos juntos, vamos nessa. Muito obrigado. Boa sorte lá no Rio Mais Agro e no Expo para Empreender. Lá na abertura, vocês vamos dois, lá. né? Vamos com tudo. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.